Glória a Deus. Amém, amém? Amém, amém? Quem está feliz aí, dá um aleluia. Quem está feliz aí, dá um aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Amém. Que felicidade poder estar com vocês nessa noite, nessa campanha. Essa campanha que já tem mostrado resultado, já tem feito com que pessoas pudessem sentir ainda mais a presença do Senhor. Quem tem ido aí no monte? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Então vamos lá, meus queridos. Dando sequência à nossa campanha. Hoje o tema é Josué, a vitória pelo serviço. Quem quer ter vitória em Jesus aí pelo serviço? Amém? Eu vou perguntar de novo. Quem quer ter vitória aí pelo serviço? Amém? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Meus irmãos, eu peço para vocês para abrirem a Bíblia de vocês em Josué 1. Esse é o texto base da pregação de hoje. Respeitando aqui os temas, conforme o propósito que foi colocado no coração dos nossos pastores, da liderança da igreja. Depois o irmão solta o tempo aí para mim, porque eu geralmente prego aí uns 2 horas, amém? Eu não tenho muito esse negócio não, amém? E aí depois a outra pregadora vai ficar brava comigo. Vamos lá, Josué 1, a partir do versículo 7, por favor. Vou pegar aqui minha Bíblia, eu ia usar ali, mas não vou usar não. Eu gosto aqui. Amém. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Por onde quer que eu andar? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém? Irmãos, eu desde já convido cada um de vocês a lerem esse livro de Josué. Incrível. Pode ler ele primeiro e para complementar, pode voltar um pouquinho, Números. Falou muito comigo. Falou muito comigo. Olha que eu já tinha lido várias vezes essas passagens, mas dessa vez... Opa, deu um upgrade aqui, obrigado. Foi demais. Pois bem, Josué era um homem íntegro. Um homem usado muito por Deus. Ele foi o responsável para conduzir o povo separado, o povo de Deus, o povo escolhido, a chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Logo depois da morte de Moisés. E esse versículo que eu acabei de ler para vocês, ele mostra o Senhor falando para Josué sobre ter coragem, sobre ter força e condicionar a sua vida em obediência e zelo à palavra de Deus, para que a sua vida seja próspera e bem-sucedida. Antes mesmo de eu frisar a condição de prosperidade que essa palavra traz, e por meio daquilo que já vem acontecendo em várias igrejas e coisa e tal, essa condição de prosperidade, a prosperidade aqui não era só a condição monetária, era aquilo que condicionava a pessoa a ser próspera nas condições dos seus trabalhos, naquilo que fazia. Essa era a condição. Pois bem, se eu falar para você que isso aí passa a ser uma fórmula para você ser bem-sucedido, ou para você ter prosperidade, você tem que dizer que antes mesmo de chegar nesse ponto, você tem outros caminhos para trilhar antes de ser essa palavra na sua vida. Pois bem, nós temos propósitos diferentes. Cada um de nós, temos propósitos diferentes. Uns chegaram para cantar, outros chegaram para poder ser aquele cara que conserta tudo, o outro para poder ensinar crianças,
o outro para poder fazer boas comidas. Cada um tem um propósito diferente. Mas nós temos em nós um chamado. Algo que Jesus falou para nós. Olha, vá e realize o ID. Essa é a chave para nós. E quando eu vi a palavra, o tema aqui, Josué, a vitória pelo serviço, eu falei, uau! Porque nos últimos anos eu tenho me dedicado muito à obra do Senhor. Os meus irmãos que me acompanham sabem daquilo que eu tenho vivido e visto, porque eu tenho deixado a minha vida condicionada, em primeiro lugar, sempre ao reino do Senhor. Aí você fala, pô, mas não tem tempo nem para a família? Isso é também obra do Senhor. O princípio do Senhor para as nossas vidas também é a família. Mas antes eu estava totalmente condicionado somente ao meu trabalho, aos bens materiais. Não era feliz. Meus amigos viram isso. Eles foram provas, testemunhas disso. Mas eu vou voltar para cá. Vamos lá. Nós precisamos ter uma consciência de servo do Deus Altíssimo. Nós, cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Mas o que é ser um servo? O que faz um servo? Quem respondeu aí que o servo serve, acertou. Simples assim. Porque a palavra do Senhor ela é muito simples. O texto que eu indiquei para vocês aqui, do livro de Josué, é muito simples. Muito simples. Enfim. Nós vivemos um momento de comparar as nossas vidas com outras realidades, com outros momentos, com condições desse mundo, né? Pesamos o nosso tempo com aquilo que é o nosso trabalho, com aquilo que é a nossa família, mas muitas vezes nós deixamos as coisas, as obras do Senhor de lado. Se sobrar o tempo aqui, se sobrar um tempo ali, eu realizo. Esse não é o momento. Está tudo errado. Precisa repensar a tua trajetória como cristão. Isso é verdade. Nós não podemos ser cristãos, e aqui o texto vai mostrar depois, aqueles cristãos que frequentam. Nós temos um chamado, irmãos. E a cada minuto que passa, nós deixamos de chamar mais pessoas para viver essa felicidade que nós já estamos vivendo. Quantos já foram realizados aqui pelo Senhor? Quantos alcançaram momentos significantes e marcantes nas suas vidas por meio do Senhor, por aquilo que Ele já operou na vida de vocês? Eu gostei da luz, hein, Alex? Obrigado. Você que está em casa não está vendo a luz, mas a luz ficou top. Amém. Vamos lá. Muitas vezes a gente pensa que as obras que nós podemos realizar são os dízimos. Como eu já preguei aqui também, tive uma oportunidade de falar sobre dízimo. O dízimo me alcançou a minha família várias vezes. Mas não é só isso. Não é somente a nossa presença no culto de domingo. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Enfim. Josué se destaca diante de uma multidão de pessoas pelos seus princípios. Em Números, eu faço aqui um pedido para vocês abrirem a Bíblia comigo, rapidinho, somente um versículo. Em Números 13, versículo 16, quem puder joga aí para nós, amém? Eu vou colocar aqui, só assim o pessoal também tem tempo de procurar. Números 13, 16, diz, opa, passei. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a missão de reconhecimento ao território. Oséias, o filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Enfim, Josué aqui ele se destaca a ponto de Moisés conduzir a vida dele de uma forma tão impactante que troca de nome. Antes chamado pelos seus pais de Oséias, ele é tão qualificado, ele é tão conduzido, que diante dos 12 que foram selecionados para ser os espias, para entrar na terra prometida, Josué
Oséias no caso, passa a ser chamado de Josué, porque aquilo já o condicionava a uma liderança, a um propósito, algo que Deus já estava revelando sobre a vida de Moisés para a vida de Josué. Amém? Deixa eu só conduzir aqui que eu estou com medo do tempo, irmãos. É sério. Mas vamos lá, vai dar tempo. A Vivian não vai ficar brava comigo. Diante de toda essa introdução que eu fiz, para poder ser o mais breve possível, eu quero destacar aqui 3 quesitos para ser um bom servo, para ter a vitória no serviço. A primeira que eu destaco, diante de tantas que me apareceram, irmãos, mas eu quero destacar somente 3. A primeira é a visão alinhada com Deus. Porque se você é um servo, mas não tem uma visão alinhada com Deus, você está praticamente servindo a um outro senhor. Moisés envia 12 espias, os representantes de cada tribo. Eles eram importantes, para realizar uma missão ainda mais importante. Algo difícil, porém era necessário para conquistar a terra prometida. Em Números, ainda lá no livro de Números, pode deixar aberto aí que nós vamos ficar agora só nesse, tá bom? Em Números 13, no versículo 1, diz: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Uma ordenança. Moisés tinha visão, tinha também aquilo que era a mensagem de Deus para a vida dele. E esse povo saiu para poder fazer a sua missão. Porém, dos 12 crentes que foram, dos 12 que tinha o propósito, dos 12 que estavam ali, crentes reunidos, congregando na mesma condição, no mesmo propósito, só 2 tiveram a visão de Deus para aquilo que era a missão deles. 10 se rebelaram. Vou jogar para frente aqui, a gente ganha tempo. O segundo quesito, guardem bem o primeiro aí, visão alinhada com Deus. O segundo quesito, confiança nas coisas do Senhor. Números 26 ao 28. Desculpa, Números 13, do 26 ao 28. É a complementação do primeiro e já continuação desse segundo, tá bom? Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Vamos agora para o 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Havia um povo crente, condicionado aí para realizar aquilo que era uma visão e aquilo que era uma confiança no Senhor. Somente 2 tiveram essa consideração de servo, alinhado, com propósito. Esse texto é muito forte. E olha o que Calebe fala. Além disso que ele falou, ele pediu para todo mundo se calar na frente daquele que era o líder. Ele pega e fala: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Ele confiou. Mas, tenho mais. Os homens que tinham ido com ele disseram:
não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós, irmãos. Quantos crentes nos desestimula? Pessoas que estão caminhando conosco, pessoas que estão vindo conosco, mas eles encontram dificuldade naquilo que era para ser confiado em Deus. Naquilo que era para ser orado, e Senhor, abre as portas. Eu até acredito que ele não é capaz, que ela não é capaz, mas o Senhor é aquele que pode fazer tudo acontecer, Senhor. Mudar o propósito, mudar a direção, fazer as coisas acontecerem. Toma a direção, Deus. Toma a direção, Senhor. Justifica o meu coração para que eu possa estar alinhado, com visão, com confiança em Ti. Esse é o propósito de ser servo. Essa é a condição de olhar para o Senhor e falar: Senhor, realiza a Tua obra. É assim que eu vou ser vitorioso na minha servidão a Deus. Um Deus que faz um morto ficar vivo, como que Ele não vai transformar uma pessoa? Como que Ele não vai capacitar um ser? Senão não havia nem avião, telemóvel. Um computador, o primeiro computador tinha o tamanho ou 2 vezes mais do que essa sala. Olha aqui. Tem muito mais capacidade do que aquele que foi inventado a primeira vez por mãos humanas, por alguém que inspirou esses homens para a humanidade. Números 14. Só pular a folha. 14:2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Irmãos, eles estavam frente a frente com a bênção. Os homens já tinham trazido um cacho de uva que em 2 tinha que ser segurado com uma vara para poder carregar. Jorrava leite e mel, mas eles estavam preocupados com aquilo que bloqueava a vida deles. Eles não viram, eles não confiaram, eles não tinham visão de servo. Eu até coloquei aqui, os crentes da época estavam reclamando, sem visão e sem confiança. Amém. 14:6, 8. É só um pouquinho para baixo. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Eles estavam totalmente confiantes. Eles estavam com visão. Eles estavam totalmente centrados naquilo que eles já viviam. Era uma condição, um requisito lá de trás. Para Josué ter sido nomeado, ganhado um novo nome, ele preencheu lá atrás requisitos que fizeram com que ele tivesse essa condição, essa visão, esse reconhecimento, essa coragem. Em Números, já para concluir, Números 14:9, olha o que Josué fala. Aqueles crentes que estavam andando junto com eles: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Puxa! E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. É incrível esse texto. Não sejam rebeldes, descrentes. Terceiro e último ponto, com 2 minutos. Glória. Seja forte e corajoso. Esse lá é o texto base da pregação de hoje. Seja forte, seja corajoso. Quantas vezes
as nossas fraquezas nos faz ser totalmente derrotados. A gente tem uma fraqueza, parece que aquilo é uma semente de mostarda. Aquela fraqueza ela vai ganhando uma proporção. Ela vai tendo uma amplitude em nossas vidas, nos faz ser derrotados. Eu tinha um problema muito grande com o tempo. Tempo para o meu serviço, tempo para as coisas de Deus, tempo para a minha família. Tudo era tempo. O pastor me chamava, Bruno, preciso de você. Não tenho tempo. Tem que fazer mais um serviço. Não tenho tempo. Estou fazendo meu serviço já. Essas coisas, irmãos, não cabe. Não cabe. A Bíblia toda, ela te condiciona a um tempo. Até em Eclesiastes fala que dá tempo para tudo. Quantas desculpas e lamentos para não realizar a obra de Deus. São chamados, mas não são capazes de incluir por barreiras e bloqueios. A gente às vezes se condiciona a não realizar porque acha que não é capaz. Não confia. Se nós tivermos a opção de descansar ou de ir para a igreja depois de um dia estressante, qual a opção é que nós iríamos escolher? Nós devemos dar ênfase mais na obra do Senhor. Mas antes mesmo que alguém me julgue sobre isso, eu quero dizer para vocês que é necessário vocês terem seus trabalhos e honrar os seus trabalhos. Ter tempo com a tua família e honrar a tua família. Mas, ante tudo isso, vocês também têm que se dedicar na obra do Senhor. Essa geração também foi escolhida para que a mensagem do Senhor chegue àqueles que ainda não conhecem. Você faz parte disso. Essa é a condição de servir. Esse é o serviço que você deve fazer. Essa força que eu digo para vocês é para romper as algemas que nos aprisionam, para a gente poder viver algo a mais em Deus, para a gente ter essa vitória em Deus. E a coragem que eu vos digo nessa noite é sobre o medo de não se achar capaz. Seja corajoso. Fala para o Senhor, Senhor, eu não consigo, mas me capacita. Me transforma, rompe as barreiras. E para concluir, faça com que a obra do Senhor se espalhe. Você já tem um ministério, você que é casado, você que é casada, você já tem um ministério, que é a tua família. Mas você pode realizar muito mais na obra do Senhor. Dentro dos seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, no seu trabalho. Tenham vitória no Senhor, por meio do seu serviço na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. As palmas é para o Senhor, tá bom? Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Como o Bruno já iniciou a nossa conversa hoje sobre Josué, eu convido os irmãos a continuar falando sobre mais esse exemplo de mudança e de vitória para as nossas vidas. Eu convido a igreja a abrir em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. E diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas
eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou na versão mais conhecida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se analisarmos esse discurso completo de Josué no capítulo 24, a gente consegue perceber facilmente que o centro dessa mensagem é o Senhor. E que o propósito da mensagem aqui é esclarecer como servir ao Senhor verdadeiramente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração cujo significado expressa compromisso com o verdadeiro Deus dentro de uma unidade familiar. Josué disse essa frase quando ele era um homem experiente e ele já estava perto do fim da sua vida. Ele já tinha peregrinado pelo deserto por muitos anos, servindo como auxiliar de Moisés, e depois ele assumiu como sucessor na liderança do povo de Israel até a terra prometida. E então ele convoca o povo para reafirmar a aliança que Deus tinha feito com Israel. Israel havia conquistado reinos, se estabelecido no território que Deus tinha prometido para os patriarcas, né? Mas Josué sabia que ainda assim o povo estava correndo perigo. E que perigo era esse? Josué já tinha percebido duas constantes ameaças entre o seu povo: a desobediência e a idolatria. Já reparou como hoje nós estamos no quarto elo da campanha? E em todos os dias, às vezes no primeiro dia o pastor Enéas ministrou a palavra e nos outros dias foram sempre 2 pregadores. Eu não sei se todos aqui perceberam, em todos os dias a obediência foi citada como um item fundamental para você trilhar o caminho da vitória. Deus não aceita uma adoração dividida e nem um serviço parcial. O que Deus espera de nós é fidelidade absoluta, é devoção sincera. Somente nesse discurso do capítulo 24 de Josué, do 1 ao 27, Josué cita pelo menos 15 vezes a palavra servir. Será que é à toa? Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração. Significa adorá-lo com exclusividade. Obrigada. Significa temer a Ele, obedecer a Ele. Acima de tudo, acima de todos. Significa uma dedicação completa à sua vontade. E por isso Josué cobrou, e ele tinha razão em cobrar uma resposta, um momento de reafirmar essa aliança. Só que independente da escolha daquele povo, Josué ele não teve dúvidas em se antecipar e falar primeiro a sua posição: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué já havia entendido que a plena satisfação do seu coração e da sua família estava no Senhor. Então, ele desafia o povo a provar do mesmo, daquilo que ele já conhece. A adorar a Deus com integridade absoluta. Será que não faz parte do nosso propósito de vida? Provocar isso nas pessoas? Que as pessoas queiram viver o mesmo que a gente já experimenta todos os dias? E aí, o povo respondeu à exortação de Josué de uma forma bem positiva. Olha só, Josué 24, do 16 ao 18, ele diz assim: os israelitas também declararam, que jamais abandonariam ao Senhor e se comprometeram a servi-lo com sinceridade. Dentro da história de Josué, eu separei aqui 5 lições que Josué nos ensina com o seu posicionamento de servir a Deus. E a primeira lição de Josué é uma família a serviço do Senhor. A frase "eu e a minha casa serviremos ao Senhor" nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar.
É possível alinhar os nossos projetos familiares com a vontade de Deus. É possível alcançar a satisfação dentro da minha casa quando eu priorizo o serviço a Deus com sinceridade, com fidelidade, e quando eu priorizo dar a glória primeiro a Ele. A segunda lição que eu aprendo sobre o posicionamento de Josué é a ter uma liderança que começa na minha casa. Declarar eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos revela que a liderança de um verdadeiro servo começa dentro da minha própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas ele primeiro foi líder da sua casa. Quantas vezes nós nos ocupamos em liderar multidões, mas nos esquecemos de liderar a nossa própria família? Quantas vezes nós sonhamos mudar o mundo e não tentamos nem começar a mudar dentro da nossa própria casa? A terceira lição a respeito do posicionamento de Josué é a ter uma família comprometida com a sua unidade. Quando eu declaro eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu determino que dentro da unidade familiar não pode existir individualismo, não pode existir egoísmo. Sabe, curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. Nós não sabemos nada sobre a esposa dele, quem eram os filhos ou os netos, mas a gente sabe que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. A gente sabe que ele tinha uma família com ele. Ele não se preocupava apenas consigo mesmo, pelo contrário, ele fez questão de incluir aqueles que dependiam dele. Ele não disse eu servirei ao Senhor. Enquanto líder do povo de Israel, ele poderia ter falado por ele mesmo, mas ele disse eu e a minha família serviremos ao Senhor. A quarta lição que eu aprendo sobre o posicionamento de Josué é a ser um exemplo dentro e fora da minha casa. Josué nos ensina que uma pessoa que serve a Deus deve também ser um exemplo para aqueles que estão diariamente ao nosso redor. Ele não era aquele tipo de pessoa, sabe, que diz assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ele não pediu para sua família servir a Deus antes dele dar o exemplo. Ele se posicionou primeiro. Ele deu o exemplo aos que estavam debaixo da sua autoridade espiritual. Mas isso não significa que ele ia obrigar a sua família a servir ao Deus dele. O verdadeiro serviço ao Senhor é constituído de uma expressão de devoção voluntária. E tem base na gratidão. Tem base no amor e na graça de Deus. Não na obrigação. O que Josué estava dizendo é que, enquanto líder da sua casa, ele estava comprometido em conduzir e ensinar sobre o amor verdadeiro. E esse exemplo de Josué foi tão forte que rompeu os limites da sua casa e levou também ao povo a declarar, como diz em Josué 24:18, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E a lição número 5, sobre esse posicionamento de Josué, é que devemos ter uma casa alicerçada na verdade de Deus. A declaração de Josué nos ensina que nós não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Como na terça-feira, o Wilton e a Lucilene falaram aqui sobre Noé. Noé também teve que tapar os ouvidos para a opinião da maioria. Porque senão ele não conseguia alcançar e romper a vitória dele. Noé estava cercado por um ambiente idólatra e pagão, mas dentro da sua casa, Deus era o Senhor. Ainda que todas as famílias de Israel dissessem e decidissem pela idolatria, Josué não teve dúvida. Ele declarou a posição dele e de toda a sua casa. Sabe, em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar
a opinião popular. Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo vai nos colocar contra a correnteza. Mas enquanto eu estudava a história de Josué, analisando o trajeto dele, as escolhas, a maneira que ele servia a Deus, a maneira que ele se posicionava diante das dificuldades, eu percebi que tinha algumas atitudes que eram fundamentais e que também nos servem de exemplo para também alcançarmos a nossa vitória. E a primeira atitude de Josué em direção à vitória é que Josué recebeu e também tomou posse de todas as promessas de Deus. Olha o que está escrito em Josué 1, de 2 a 4. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá desde o deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Deus entregou promessas para Josué, e ele se agarrou nelas. A palavra de Deus revelada através da Bíblia mostra promessas dele para cada um de nós. Será que eu e você temos aqui, bem fixo na nossa mente, o que Deus prometeu para nós? Ou basta a primeira dificuldade e a gente já está chorando de desesperado e não lembra mais o que tem de promessa para nós? A segunda atitude de Josué em direção à vitória. Josué examinou a terra prometida. Josué 2, versículo 1, diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Nenhuma batalha é vencida por acaso. É necessário buscar estratégias e recursos. Quando a gente se depara com as dificuldades, não é hora de baixar a cabeça. Não é hora de se vitimizar. Porque tudo isso abre brecha. Tudo isso dá legalidade para as trevas resistirem ainda mais para nós. Também não é hora de sair no impulso, sabe? De cabeça quente, contra-atacar, sem saber o que nos espera do outro lado. Josué nos ensina a estudar, a avaliar bem cada situação, a conhecer os seus inimigos, a controlar as emoções. Essa parte é tão difícil, né? Aquietar a nossa alma, como é difícil. Decida confiar em Deus na hora da dificuldade. Visualize as promessas de Deus quando tudo parecer perdido na sua vida. Tenha em mente o que Deus entregou e siga a direção dos seus líderes espirituais. A terceira atitude de Josué em direção à vitória é que ele entendeu a importância da santificação. Josué capítulo 3, versículo 5, diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O povo de Israel não atravessou o rio Jordão de qualquer maneira. Sob o comando de Deus, através da vida de Josué, eles primeiro se santificaram. Ser santificado significa ser separado, ser consagrado, ser purificado. O homem que nasceu de novo participa desse processo como um instrumento pelo qual o Espírito Santo de Deus efetua sua obra. Não conquistamos a santidade de forma instantânea. Deus sabe que a gente está num processo. E tudo que Ele espera é que a gente lute e se esforce para sermos cada dia melhores. Como Paulo diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós somos transmissores da integridade, do caráter e da imagem e semelhança de Cristo. A quarta e a última atitude de Josué que eu quero destacar aqui é que Josué sabia qual era a fórmula divina para a sua vitória. Será que a gente sabe? Josué 1, versículos 5 a 8.
Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué foi chamado para trazer o povo de Israel para a terra prometida. Ele andou com Moisés, ele viu Deus fazendo milagres através da vida de Moisés. Mas na hora de entrar na terra prometida, na hora de tomar posse da bênção, ele se deparou com inimigos, com resistência. A resistência acontece desde o pecado de Adão, quando a terra foi amaldiçoada. Tudo que é bom sofre resistência. E tudo que é ruim parece que nasce mais fácil, já reparou? Tem que se posicionar. Tem que resistir o mal para promover o bem. Para alcançar a vitória, nós precisamos assumir uma postura. Eu quero convidar vocês a ficar de pé e assumir uma postura hoje. Deus deu a Josué a receita para ser próspero e bem-sucedido. E eu quero encerrar com ela. Eu queria que a gente afirmasse junto algumas palavras. Eu vou falando e vocês vão repetindo comigo a receita para sermos bem-sucedidos e prósperos nesse ano de 2023. Para a minha e para a sua vida ser diferente. Para a nossa casa, para a nossa família, para essa igreja e para todos que passarem por nós no nosso dia a dia. Número 1, primeiro ponto, está aqui a receita entre Josué, capítulo 1, de 5 a 8. Seja forte e corajoso. Você pode repetir isso? Seja forte e corajoso. Obedeça toda a lei que Moisés lhe deu. Mantenha esse livro da lei sempre em seus lábios. Medite sobre ele dia e noite. É impossível não dar certo, né? Amém. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa oportunidade, meu Deus. Que essa casa, Senhor, esteja firmada, com os pés nas tuas pegadas, Senhor. E onde o Senhor enviar, onde o Senhor mandar, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a te ouvir. Que o nosso coração adore única e exclusivamente ao Senhor, que é o Deus acima de todas as coisas. Amém. Graças a Deus.